E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa do Rude Ramos Podcast. Esse programa, primeiro programa de 2023. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Quero agradecer todo mundo que está aí assistindo esse primeiro programa aqui do ano. Obrigado por vocês que estiveram também acompanhando o programa, todos os programas de 2022. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. Então agradeço muito a audiência de vocês, que nós estamos gravando o nosso programa do Rude Ramos Podcast aqui dos estúdios da Foz TV. Aqui, esse estúdio, para você que quer ter o seu próprio podcast ou você que quer gravar um vídeo, vídeo aula, cursos online, aqui a gente tem um espaço para você fazer isso. E aí é só você entrar no nosso site ou entrar em contato com a gente, Foz TV, o nosso site foztv.com.br, a rede social Foz TV Oficial. Entra lá, entra em contato com a gente. Tem também o WhatsApp 11 98483 4110. Então não perca tempo, você quer começar 2023 diferente, quer começar aí anunciando a sua empresa, quer criar algo diferente para a sua empresa, entre em contato com a gente que a gente te ajuda em todo o projeto, para você sair aí do zero e começar a se destacar na internet, né? Não tem jeito melhor do que vídeos para a gente mostrar nosso produto, para mostrar a sua empresa, criar autoridade em cima do nome do profissional ou da empresa. Então, faça 2023 diferente. Bom, gente, esse aqui é o programa Rude Ramos Podcast. Quero agradecer também, rapidamente, todos os apoiadores aí que tiveram com a gente em 2022. E que fizeram acontecer também. No final do ano nós fizemos uma live de sorteios, né? Foi bem legal. E obrigado. Só tenho a dizer a vocês, todo mundo que passou pelo programa, muita gratidão. E você que quer ser patrocinador desse programa aqui, quer ajudar esse projeto a crescer e continuar trazendo pessoas legais, divulgando sua empresa também, entre em contato com a gente aqui do Rude Ramos Podcast. Não esquece de seguir nossa página, Rude Ramos Podcast, página do YouTube também, Rude Ramos Podcast. Entre em contato com a gente, pra gente caminhar nesse ano junto e crescer todo mundo, tá bom? E vou apresentar para vocês Esdras dos Santos, ele que um grande amigo meu de longa data. Não tão longa data assim, né? Porque a gente é novinho ainda, né? Ele já não tem mais cabelo, né? Eu já tô com cabelo branco, então não tem como esconder isso, não. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Esdras, me fala aí um pouco de você. Antes dele se apresentar também, a gente já trabalhou junto, há um tempo atrás, onde a gente se conheceu, né? Hoje ele mora na Bahia, mas só que ele morou algum tempo aqui em São Bernardo do Campo. E nessa época a gente conviveu um pouco junto aí, fizemos uma amizade muito boa. Eu tenho uma grande admiração e apreço por ele. Mas, Esdras, se apresente aí. Quem é o Esdras dos Santos? Luiz, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite. Embora nos últimos meses, na verdade, né, os últimos 2 meses, a gente tem trabalhado aí junto aí nesse projeto, né, desenvolvendo o projeto Rude Ramos, que você está de parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. E é um mercado, né, que mais cresce hoje, esse mercado de podcast aí, e é muito, muito bom perceber que você fez essa migração, né, dentro da área de marketing para esse formato aí. E abre porta para um monte de gente, né? Sim. Empreendedor, personalidades aí, e eu acho bacana essa coisa mais humana que você coloca no seu projeto, no sentido de trazer pessoas, histórias de pessoas, porque o mundo é feito de pessoas, né? Projetos são feitos por pessoas, empresas são constituídas por pessoas, e é bem bacana perceber que você tenta imprimir essa coisa mais humana nesse trabalho, né? Que não é só mais uma entrevista, não é só trazer um empresário, uma personalidade, mas ver o lado humano, né? A história da pessoa também, isso é bacana. É verdade, isso é algo que não é que me toca, eu não sei a palavra certa agora, mas é o foco mesmo, né? Então, conectar pessoas, trazer a história das pessoas, porque às vezes a gente passa pelas pessoas e não sabe, nem imagina que às vezes essas pessoas têm grandes histórias, né? E eu falo muito de histórias de sucesso, mas não relacionada somente a dinheiro, mas só que
Como no ano passado a gente viu várias histórias aqui que não tem nada a ver com dinheiro, mas só que a vida da pessoa mudou e hoje eu tenho certeza que essas pessoas se sentem pessoas de sucesso, né? Então, eu tenho certeza também, quase certeza, que você também tem aí uma história legal para contar pra gente. E é isso. Hoje vamos começar o ano diferente aí, já contando um pouco da sua história, né? Como eu disse, em primeiro lugar agradecer, né, por essa oportunidade, né? Embora a gente tenha um trabalho juntos, né, no desenvolvimento desse projeto, como eu ressaltei, uma iniciativa tua que é bem bacana. Eu acho que para a cidade isso é importante. Acredito que toda a cidade deveria ter um programa como o seu, assim, focado nas pessoas, porque o aspecto comercial ele vai surgir de qualquer forma, né? A gente até nos bastidores, a gente conversa muito sobre isso daí, que eu tenho uma visão um pouco mais agressiva do ponto de vista do comercial, né? Mas é importante humanizar esse processo também, porque a gente não fala para robô, a gente fala para pessoas, né? E precisa gerar essa empatia para que o ouvinte, o espectador, ele possa ser atraído, né? Ser comovido, ser tocado mesmo pela mensagem, pela história, porque somente em tempos como que a gente tem vivido ultimamente, em relação às questões emocionais, né? Tá todo mundo, de uma forma geral, sofrendo na área emocional, por conta da dinâmica que o mundo vive, né? E daí a importância de desenvolver a espiritualidade, para que você consiga atravessar momentos de dificuldade, de turbulência, assim, com mais calma, com mais sobriedade, né? E é importante ter um espaço onde pessoas contem suas histórias para que venha motivar quem está passando um momento difícil, né? Aqui você já teve histórias de gente que sofreu de depressão, eu também passei um processo de depressão profundo, né? E assim, eu sou eternamente grato a Deus porque eu acho que sem Ele, talvez a minha vida teria tomado um rumo não, não seria um bom destino, né? Não teria tido um bom resultado, mas graças a Deus, Ele, na sua infinita sabedoria, com seu imenso amor, me alcançou, inclusive, no momento de mais dificuldade que eu tive. Eu não gosto muito de focar em história ruim, difícil, né? Porque, de certa forma, você sofre duas vezes, né? A gente até brinca no meio evangélico, que tem gente que conta testemunho, outros contam testemunho, né? É verdade. Ao invés de você motivar as pessoas, de dar ânimo, de servir como um suporte, como um modelo, você acaba deixando quem está na outra ponta passando uma dificuldade igual, né? Ou parecida, mais desolado ainda. E eu acredito que o evangelho, de uma forma geral, é para levar alegria às pessoas. Mesmo no momento de dor, de dificuldade, né? Você tenta imprimir esse espírito de Cristo na sua vida e, de alguma forma, isso contagiar positivamente as outras pessoas. Experiências, elas vêm para nos ensinar. Sim. Né? Você pode tirar das situações da vida lições boas e ruins. Aí a decisão sempre é tua. Mas tem gente que vai lembrar de coisa. Mas lembra quando você... cara, eu era, não é mais, né? Tô numa outra viagem. Tem gente que ela não consegue aceitar o fato de que você mudou. De que você evoluiu, de que você cresceu, de que a experiência, né, te levou para um lugar que ela tá lá. Ela tá lá presa, ela tá... E a vida, se pode reparar que a vida dessas pessoas, elas não mudam, não avançam, não progride, né? Uhum. Às vezes as pessoas ficam presas lá no seu passado, enquanto você já se libertou e está seguindo, né? Tá vivendo um presente, buscando um futuro, e a pessoa tá lá, né? Vivendo o seu passado. Vivendo o seu passado com o seu velho eu, né? É verdade. Falando do passado, só voltando um pouco lá, antes de você vir para São Paulo, tem alguma lembrança sua, assim, de menino? Bastante, cara. Tem alguma história que você conta aí que... Eu cresci, né, e morei em fazenda, né? Então, as minhas experiências, até a primeira cidade que eu morei, não que de conhecer, mas que eu morei, não é assim,
foi Guarulhos. Então, até então, estudava na cidade, mas sempre morando na fazenda, na roça, né? Sim. Então, as minhas experiências de criança foram experiências da época de roça, né? No Só meio que da a lama. época que eu morava na fazenda era o auge do café. Do café não, do cacau. Então, aquelas fazendas eram abarrotadas de crianças, né? Então, parecia um vilarejo as fazendas, né? Eram muitos moradores, várias casinhas, né? Ou quando não tinha uma escola na fazenda, as crianças se deslocavam para a cidade para poder estudar. Então, assim, tem muitas histórias, né? Algumas que boas, outras que eu quase morri pela traquinagem. Eu acredito, você vê, como o tempo passa, muda as pessoas. À medida que eu fui crescendo, entre aspas, porque eu não cresci em estatura, né? Só para os lados, né? Não é que eu fui envelhecendo, isso aí é uma outra coisa, não precisa tocar nesse assunto. Foi perdendo cabelo e crescendo para os lados, né? Então, eu fui ficando mais, eu acho que mais sério, né? E eu sinto saudade desse tempo, que eu acho que a gente leva uma vida assim, mais despretensiosa e, portanto, Sim. mais feliz. O que a gente vê de ingênuo é em relação para certas coisas que na convivência numa metrópole é muito potencializada. As pessoas são mais individualistas por conta, né, da rotina, por conta da dinâmica que é a vida numa cidade grande. Então, essas coisas você percebe, sim. A educação familiar num ambiente assim mais de interior para a roça é muito diferente. Falta informação também, falta cultura, há exageros, né? Mas de uma forma geral, eu acho que as pessoas são, de um ambiente familiar pelo menos, elas são melhor instruídas do que num grande centro. Porque aqui, hoje nem tanto, né? A gente volta a repetir, o acesso à informação, né? O celular, você tem N coisas tem muita ali, informação, aplicativos, muita informação, né? Mas em tempos idos aí, tipo assim, você às vezes não tinha nem acesso a uma televisão, por exemplo, né? Então a maior parte da sua cultura vinha da escola e da família. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Por exemplo, você vai no interior que às vezes não tem nem luz. Tem tudo, assim, mas não tem nem luz. Eu acho que a informação... Porque você abre hoje a televisão num jornal, é só desgraça. É roubo, é gente que matou... Então, eu acho que esse tipo de mídia, a mídia que a gente assiste, não é toda, né? Não é generalizando. Mas eu acho que essa falta de informação de chegar lá, eu acho que preserva, às vezes, o coração das pessoas também, né? Porque hoje você assiste televisão, só vê desgraça. Você sai na rua já com medo. E as leis também são fracas, né? A gente tem uma questão, e assim para nós, né, que se propõe a pregar o evangelho, que é sacerdote, que é pregador, é sempre um pisar em ovos isso daí. Porque você tem um aspecto antropológico, social, né, desse fenômeno, né? Que aí eu nem vou entrar no mérito da questão, porque não é minha área de domínio. Na verdade, domino muito pouca coisa, né? Mas assim, do ponto de vista espiritual, digamos, religioso, talvez eu possa falar um pouco com mais propriedade desse prisma, porque no entendimento do cristão, essa coisa, né, tudo bem, a Bíblia fala que as más conversações ou más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Fato, né? Você é influenciado pelo meio. Todos nós somos influenciados. Nós somos seres carregados de influência. Por mais que você tente ser neutro em relação às circunstâncias da vida, você já é carregado com uma série de influências, mesmo que você não perceba disso. No caso dessa questão da inocência, que não... da pessoa, a falta de informação realmente talvez não lance luz sobre algumas coisas que já estão no coração da pessoa. Ah, sim. Você entendeu? Porque você vai ver gente boa, gente ruim em tudo quanto é lugar. Você pode morar num lugar esmo, cara. Vai ter lá um cara lá, um psicopata. Verdade. Porque é uma questão do indivíduo, né? Não necessariamente do coletivo. É claro que, às vezes, certas informações vai só aguçar
aquilo que já no coração das pessoas, né? Já estava ali já. O ditado popular, que a maioria das pessoas ainda falam de forma equivocada, que a ocasião revela o ladrão, né? Sim. A ocasião faz o ladrão. Na verdade, a ocasião revela o ladrão. Porque se você não é ladrão, você não rouba em circunstâncias nenhuma. Nem as pessoas vendo, não vendo, você não é ladrão, você não rouba. Agora, o ladrão, ele precisa de oportunidade. Então, quando a oportunidade surge, ele vai fazer aquilo que ele é, não é? Ele vai agir conforme a sua natureza. O mesmo ditado escorpião. Você pode criar um escorpião, você pode cuidar dele, alimentá-lo. Quando você menos perceber, ele vai picar, porque ele está agindo de acordo com a natureza. E ali não está nem implícito amor ou ódio, nada. Não é que ele tenha alguma coisa pessoal com você. É a natureza dele. Então, essa questão ela é muito subjetiva, né? Fato é que boas informações vai ajudar bons cidadãos a serem melhores. E más informações vai fazer uma pessoa má agir de uma forma mais maligna ainda, né? É verdade, faz sentido, faz todo sentido, né? E legal que, assim, na época que você veio trabalhar aqui no Ministério, eu entrei lá como office boy, né? E na época também não revelando a minha idade, eu fazia reprodução de fita cassete e vídeo cassete, né? Faz 20 anos que você tem 18, né? Por aí, né? Por aí. Mas o bacana, assim, que eu me recordo bem dessa época, que lá você já trabalhava com essa parte de audiovisual, né? Você montou um estúdio lá. E na época, para mim, isso era meio que... Assim, poucas pessoas sabem, mas eu fui um dos pioneiros. Não vou falar que eu fui o pioneiro, porque teve uma turma aí espalhada pelo Brasil nessa época de fazer a parte de digitalização de material, né? Eu comecei... O que era digitalização? Eu comecei digitalizando fita cassete para CD. Ah, legal. Então, você fazer a conversão do analógico, né, de áudio analógico para digital. Nessa época você fazia isso lá no estúdio? Quando eu fui pro trabalhar com o pastor Irineu, eu já fazia isso daí, eu já tinha essas habilidades, já fazia para outras pessoas, outros pastores, já dei até um mini curso assim para algumas pessoas que queriam aprender a fazer, né? Então eu já fazia isso. Porque eu comecei trabalhando numa empresa da área de vídeo, né, que ela fazia esse processo, né, de digitalizar material, pegar fitas antigas, rolos de fita e converter ou para VHS ou para Betacam. Depois veio os formatos digitais. Então um pouco da minha experiência veio daí. Dentro da igreja, eu comecei, e aí o que eu acho que é o interessante, né, na história da gente, que as coincidências, né? Tem gente que pensa que coincidência é uma coisa ruim. Não existe coincidência, existe cristoincidência, né? Esses trocadilhos. Na verdade, a coincidência, ela faz parte do plano de Deus, eu vejo em tudo, né? Coincidir significa que algo que você planejou coincidiu com o resultado, né? O resultado foi aquele. Para nós que crê em Deus, né? A gente não acredita no acaso, que as coisas acontecem por acaso. Tudo tem um propósito divino. A coincidência, né, ela está dentro do propósito divino. Eu comecei na igreja, na verdade, eu não tocava, não era músico, né? Eu sempre fui um bom leitor. Então, assim, eu comecei dando aula na escola bíblica dominical, isso já adolescente, né? E aí a música veio depois, porque na época estava sem baterista na igreja. E o meu cunhado, né, falecido cunhado, ele tocava guitarra, na verdade, cantava, ele me deu algumas dicas, né? E aí, a partir disso daí eu comecei a desenvolver na questão da música. Paralelo a isso, foi quando a igreja começou a melhorar o sistema de som da igreja, eu comecei a gostar daquilo ali, né? E aí eu comecei a me interessar muito, a ponto de virar um audiófilo mesmo, né? Um cara viciado em coisas que era... Então, tudo que era revista, que falava de som, de equipamento, eu me interessava por isso daí. Então, minha base na igreja era estudo bíblico, música, sonorização, era daí, né? E aí... essas atividades vai te abrindo em outros campos, né? Era um desenvolvimento, né, cara? Um preparo ali também, né? É bom que faz assim, pelo menos para mim fez parte do meu caráter, assim, né? Não é
eu já fui religioso, muito religioso. Eu já fui de criticar outras religiões, ainda mais quando eu era mais novo, né? Fiz também muita coisa dentro da igreja, eventos, essas coisas. O trabalho com o ministério lá no Ministério do Irineu me abriu muita mente também. Eu vi muitas coisas também que fizeram parte da minha formação, né? Hoje eu tenho uma visão bem diferente de muita coisa, tanto de igreja, de religião, de tudo mais. Mas eu acho que tudo isso faz parte, né, do nosso processo de caráter, assim, também, né? Algumas pessoas, elas não... Pessoas mais próximas, né? Elas não compreenderam a minha formação, porque para muitos é assim, né? E faz todo sentido. De você criar raízes onde você está, né? Isso faz parte do crescimento e vamos dizer assim, da dinâmica da vida, né? Você precisa, para você, como árvore, você produzir frutos, você precisa criar raízes primeiro. As raízes, elas vêm antes do fruto, não é? Então, assim, você cria raízes e depois você começa a produzir frutos. Eu passei por vários ministérios. Só que a maioria dos ministérios que eu passei não era como membro de igreja. Eu estava como funcionário, né? Prestando serviço. Como eu tinha habilidades que eram necessárias, né, às igrejas, e então eu era chamado, sempre era chamado, algum pastor, e eu trabalhei com algumas lideranças, assim, significativas no Brasil, né? Então eu aprendi muito de perto, de ver, não é? Bastante coisa. Coisa boa e coisa ruim. Hã? Coisa boa e ruim. Coisas ruins também, claro. Eu até brinco que a gente aprende mais o que não se deve fazer do que se deve fazer. Uhum. Não é? Porque o que você precisa fazer como um pregador, como um filho de Deus, como um cristão, está nas Escrituras. E não existe nenhum impedimento, nada que bloqueie seu acesso às Escrituras. Hoje você tem um aplicativo, né? Você tem várias versões, você pode carregar no seu aplicativo, você tem acesso direto à palavra de Deus, sem intermediário. É claro que quando você serve na igreja, eu digo servir no sentido, no espírito correto da palavra, que é com dedicação, com vocação, por amor à obra, ao reino de Deus, não por servir, não por uma espécie de escravatura, né? Subserviência, não nesse aspecto ao homem, mas com um coração voltado para Deus, né? Todo esse aprendizado, para mim, cara, corrobora assim no meu crescimento e é fundamental para a postura e posicionamento que eu tenho hoje. Eu passei várias fases da minha vida difíceis, inclusive trabalhando em ministérios, assim, sem ter apoio de ninguém. Se não é Deus, a sua fé em Deus, você sucumbe. Quanto daquela nossa época, de pessoas que passaram, inclusive, no ministério que a gente trabalhou junto, que de lá para cá as pessoas se perderam no caminho. E não era por falta de acesso a conhecimento, de apoio, de oportunidade, não, porque eram escolhas pessoais mesmo, né? Então a minha formação, cara, eu posso dizer que assim, ela se deu de verdade por conta de um relacionamento com Deus. Não é? Passei fases difíceis, por questões pessoais mesmo, motivações pessoais, dúvidas profundas, né? Eu acho que todo mundo precisa passar uma época dessa de conflitos para que isso venha de fato trazer fé no coração e acabar com todo e qualquer tipo de dúvida. Então eu passei fases difíceis, né, dentro da igreja. Nos últimos anos que eu trabalhei na igreja, eu já estava afastado de Cristo. Eu estava ali meramente como um profissional. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Em uma eu trabalhei como diretor de imagem, outro trabalhei como operador de som, outro como o cara do marketing, da mídia, mas só prestando serviço. Já não tinha ligação eclesiástica, nem vocacional, nada. Era só um profissional. Com o conhecimento que eu tinha da dinâmica do que é a igreja,
parecia que eu era um evangélico também, um cristão também, por conta da conduta, porque eu Sabia respeitava o ambiente, sabia né? se portar ali. Exatamente. Então as pessoas vinham a parte do Senhor, dava a parte do Senhor, mas eu já estava num coração distante, muito distante daquilo. Que é uma fase difícil que eu passei na minha vida, mas que eu considero como uma fase mais importante, porque foi a fase do filtro, da transformação. Não que em tempos passados eu não tinha sido um cristão verdadeiro, sim, mas chegou um momento que houve uma ruptura dentro de mim, por questões pessoais mesmo, e eu não culpo a igreja, nem as pessoas por conta disso. Acho leviano demais alguém que se afasta da igreja e, usando um linguajar, né, popular, mete o louco, e aí diz que foi por conta do pastor, porque o pastor pegou dinheiro. Não, é mentira, cara. Você sabe o que você quis. Porque se você foca em Cristo, você não tem tempo para olhar para essas coisas. E se você percebe que a denominação que você faz parte, ela não está sendo honesta no seu proceder, né? O que você faz? Você simplesmente sai fora, vai para outra. Se o pastor ele não está agindo, né, com uma conduta cristã, bíblica, então esse cara logo ele já não é um pastor, ele pode ter o título, né? Eu costumo até dizer que no reino de Deus você não é o título que você tem, você é o que você faz. Agora, pastorear é uma série de coisas que não é só a função eclesiástica ali dentro de uma dinâmica denominacional, institucional, né? É uma questão de chamado, é uma questão de escolha, é uma questão de entrega, né? De você verdadeiramente não se ver fazendo outra coisa que não seja atender o pedido de Cristo a Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas, né? Não importa quantas vezes você diga que ama a Deus, se você não apacenta as ovelhas, na condição de pastor, né? Então, assim, só para fechar, eu passei esse período, assim, mas muita coisa eu aprendi, desenvolvi de lá para cá, né? Então, assim, sempre em termos técnicos, né, da parte técnica, funcional, eu sempre busquei agregar no meu portfólio atividades correlacionadas àquilo que eu fazia dentro da igreja, de como melhorar as coisas, então buscar formação, conhecimento, até que chegou um ponto de ruptura que eu não me via mais ali no meio e eu decidi passar um tempo fora da igreja, né? Então eu decidi, não foi por conta de nada, não fui constrangido por nada, não foi nenhuma situação que me decepcionou, como muita gente fala, eu fiquei decepcionado com a igreja e saí. Não, mentira, você está mentindo. Sabe por que quis? Você pode ter se frustrado com suas expectativas, né? Você pôs expectativa em pessoas, você pôs suas expectativas em coisas, em função, de repente um cargo que seria ocupado foi ocupado por outra pessoa e você se decepciona e aí vai dizer, eu me decepcionei com a igreja. Não, você se decepcionou com você, com suas expectativas, e por conta disso você saiu do ciclo, né? Você saiu ali do corpo, se afastou da igreja. Eu posso dizer também que eu já fiz isso. Eu já saí da igreja e falei, não, porque o pastor faz isso, faz aquilo, eu não acho certo. Sendo que eu mesmo não estava ali de corpo e alma dentro da igreja. Faz parte, porque assim, num primeiro momento, isso aí é uma característica humana, né? Tem estudos nesse sentido aí. A gente vai achar um culpado. É sempre assim. O primeiro que você quer isentar de responsabilidade é você mesmo. Que é o principal... Que é o principal culpado, se não o único culpado, entendeu? Algumas coisas, Luiz, eu sofri, assim, não abusos físicos, mas psicológicos, dentro do ambiente da igreja. O ambiente da igreja, se for uma boa igreja, o ambiente é pró-crescimento. Sim. Dependendo da igreja, da instituição, da liderança, é um ambiente hostil. Mas tá cheio de seres humanos lá, né? Cheio de falhas. Não, então, a primeira consciência que você precisa ter é essa, que são pessoas tal qual você. Por isso que o amor, a medida que Cristo nos dá para amar o próximo é você mesmo. Ele não fala assim, eu quero que você ame as pessoas como eu amo você. Seria... Não, impossível. Impossível. Você entendeu? Ele fala assim, a medida que ele dá, o parâmetro que ele dá é o da empatia. Amar o próximo como a si mesmo. O bem que você quer que as pessoas te façam, você faz primeiro.
Então, assim, é num ambiente da convivência, do relacionamento interpessoal que o verdadeiro amor de Deus se desenvolve. Falta pra gente, faltava, eu acredito que hoje mudou bastante, informações nesse sentido, porque a mensagem, ela era, apesar de ser uma mensagem cristocêntrica, ela era despreparada do fator humano. Era como se Deus estivesse falando para robôs, para pessoas que a partir do momento que aceitei Jesus, mudou da água para o vinho. Não é assim. O arrependimento é um processo contínuo, cara. Ele não se dá, por mais que você se arrependa das suas obras, o resultado desse arrependimento ele só vai vir a longo prazo. Uma árvore, se você lança a semente hoje, por melhor que seja o terreno, melhor que seja o solo, por melhores cuidados que ela receba, por melhor adubo que ela receba, a compostagem, os cuidados do lavrador, vai demorar um tempo, né? Demanda tempo esse processo de crescimento, até fincar as raízes, crescer, produzir frutos, o fruto maturar. Não é para você ter um tempo para poder... Então a vida cristã é a mesma coisa, né? Tem gente que acha que é assim, num passe de mágica. Aí já é paranoia gospel, eu falo, né? Essa mudança é um processo, cara. Quantas coisas que a gente olha e fala assim, olha, eu melhorei. Mas quando você olha direito, você fala assim, mas há um absurdo a melhorar ainda. Aí você fala, eu melhorei tão pouquinho. Ainda 20 falta anos de casa, 20 anos servindo a Deus. Poxa, só melhorei só esse pouquinho. E esse olhar para dentro de si, cara, é que faz você crescer mesmo. Infelizmente a gente vive numa época que todo mundo quer lacrar, né? Então como é que você lacra com qualquer informação? É sempre no outro. Então pegar alguém, né, para criticar. A minha pregação, e aí eu tenho aversão a esse tipo de pregador. Por mais homem de Deus que ele seja, por mais espiritual que ele aparenta ser, não é? Por mais teologicamente correto, né? Que ele seja, se a pregação dele é focada nos outros, não nos defeitos, nas falhas dos outros. Sim. Cara, você pode saber que esse cara, ele não entendeu o que ele está pregando, de verdade. Porque faltou para ele o principal, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. E a palavra de Deus, ela nunca é para ferir as pessoas. A palavra de amor. Não necessariamente, porque a nossa compreensão de amor ela é deturpada também, é distorcida. Ela tem que ser uma palavra de confronto e de salvação. O amor, a pessoa ela vai descobrir o amor quando ela entende salvação. Porque o amor, ele é desenvolvido com o tempo. Nesse mesmo questionamento de Pedro, de Cristo com Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, Senhor, tá ligado, né, mestrão? Que sou teu truto, eu te amo, né? Jesus, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta a Pedro novamente, Pedro, você me ama? Ele, mestre, tá constrangendo já, né? O senhor sabe, né? O senhor conhece todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus, apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta, Pedro fica triste. Aí só que ele cai em si. E aí ele vai falar assim, talvez não te ame tanto como eu penso que eu amo. Talvez eu só goste do Senhor. Eu não vou entrar aqui, né, nos termos Sim. gregos aí que é usado aí, mas a palavra amor, ela tem vários significados, mas o amor, cara, que Pedro entendeu ali, que ele não amava Jesus como ele pensava que amava. Ainda assim, Jesus disse, olha, Pedro, não importa se ainda não me ame da forma, não é, que é necessário, mas apacenta minhas ovelhas. O verdadeiro amor de Cristo no coração de um pastor, de um pregador, ele só se desenvolve à medida que você vai apacentando as ovelhas. E apacentar é no sentido de dar a direção. Não é só um cuidado superficial, não é só dar para a ovelha a comida, a bebida, porque tem pais que fazem isso. Tem pais que trabalham, não é? Trabalham, ganham dinheiro, dão uma vida confortável para o filho, mas o filho não tem amor, porque não caminha junto, né? Não tem esse desenvolvimento, né, cara? Esse relacionamento mais íntimo e pessoal. O que você faz hoje? Você é pastor, você é evangelista? Qual a sua função, assim, que você faz? Você trabalha em alguma igreja? Eu fui consagrado evangelista. Algumas igrejas veem o evangelista como uma transição para o pastoreio.
Mas dentro da ótica bíblica, não. São formações, são chamados distintos, né? O pastor, o evangelista, o apóstolo, o mestre, né? O evangelista, talvez, ele englobe um pouco de cada coisa pela função, né? Você vai para a rua, você precisa ensinar. Se eu ganhar alguém para Jesus, eu preciso discipular essa pessoa. Então, por conta disso, preciso ter habilidade, conhecimento, né? Intimidade com as escrituras para poder ensinar aquilo que eu aprendi. Que o próprio Pedro fala, né? Explicar a razão da vossa fé. Eu preciso ser capaz de, como pregador, explicar às pessoas por que eu acredito no que eu acredito. Então, hoje eu faço parte de um movimento que está começando a crescer, né? Chama-se Missão Evangélica Internacional. É uma igreja que ela tem no seu credo mais parecido, com a igreja presbiteriana. Certo. Você faz parte dessa igreja. Você é evangelista de lá. Isso, né? Nessa célula que eu estou começando em Ilhéus, lá eu faço o papel de pastor, mas eu não sou pastor, né? Eu sou aquele cara que chega... isso tem muito da minha família, meus pais, né? Meus pais sempre foram plantadores de igreja. E nenhum deles pastorearam a igreja. Eles são evangelistas natos. Chegam num lugar, uma igreja, vê um pastor e aí assume o rebanho. Legal. Né? Tem todas as funções, né? Não é só... Não é tudo, tipo, tudo é pastor, né? Porque assim, a ideia que o pessoal... Muita gente é pastor e não é. Né? É bem diferente, porque, né? Porque por causa do modelo, eu preciso ser o pastor. E aí, até umas heresias hoje pregadas nessa questão de autoridade espiritual, que a galera confunde as coisas demais, né? Eu vejo muito dentro das igrejas modernas hoje, você chega lá, através de algum evangelista ou através de algum amigo, você conhece a Cristo, né? Vamos lá na igreja e tal. E você chega na igreja hoje, são igrejas boas, são igrejas legais, muitas delas prega a palavra de Deus mesmo, né? E te acolhe bem. Mas eu vejo não sei se é falha, não sei explicar o que é, mas você começa a frequentar a igreja ali, você se sente bem, se sente acolhido, e você já, de repente, você escolhe um ministério. Você está na igreja faz uma semana, um mês, você precisa fazer parte de um ministério. E a pessoa ali, entre o que tem disponível, escolhe o ministério dentro da igreja e fala, agora eu tenho um ministério. Sendo que, assim, na minha formação, no que eu tenho de entendimento, tem que ser um chamado, né? Não é um ministério, tem que vir de Deus, como você falou antes, sim, né? Não, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista. Deus te chamou para isso? Ou Deus falou para você, não, vai ali só para servir, ou vai ali, sabe, para fazer isso ou aquilo. Eu acho que o evangelho não, vou colocar as igrejas, não sei a palavra certa, mas vou colocar, as igrejas hoje estão meio distorcidas. Como que você vê as igrejas de hoje, até comparado com as de antigamente, como que você vê esse movimento de ministérios? Eu acho que antigamente havia um cuidado maior na escolha de pessoas que fossem ocupar posições de destaque na igreja. Não de destaque por fama, né, no sentido da aparência, mas de funções que são estratégicas na igreja. Então, o cuidado, hoje qualquer um pode ser pastor, você entendeu? A igreja não está ali para censurar ninguém. Se você, olha, eu gostaria de ser pastor, amém. Uhum. Né? Paulo fala para Timóteo, né? Diz para aqueles que querem o episcopado que boa coisa eles desejam, mas Paulo lista uma série de coisas que o cara, de critérios, né? Que a pessoa precisaria cumprir, preencher, né? Então, assim, falta, na verdade, honestidade por parte das pessoas. Eu quero ser pastor por quê? Porque é um cargo de destaque? Então eu quero o quê? Destaque? Então a motivação está errada. Sim. Né? Foi o que você falou agora há pouco, né? Tem muitas pessoas que põem expectativas, né? Exatamente. Então, em aí posições... quando isso se frustra, ela vai dizer que aquela igreja é ruim, que aquele pastor não tem visão, que aquele aí começa a escancarar... E sai e abre outra igreja. Não, sai ou abre outra igreja ou sai falando coisas que não deveria, né? Sai difamando e maledicência, difamação é pecado, né? A Bíblia fala que a gente tem que abençoar, mesmo que você saia.
Olha, eu saí porque eu quis. Por exemplo, na minha história, você sabe, eu já contei coisas para vocês, de que eu já vi, que eu já presenciei. Sim. Mas eu não daria publicidade a isso, cara, porque não vai trazer para absolutamente ninguém crescimento espiritual, edificação. O nosso papel é edificar as pessoas. Não é, por exemplo, alguém que já está querendo, né, já está na janela, com os dois pés para o lado de fora, pensando em pular para fora da igreja. Uma fala sua é o incentivo que a pessoa quer. Não que signifique que eu seja o responsável pela escolha dela. Mas ela fala é assim, o que ela precisava ela só para... precisava só desse gatilho mesmo, então é isso mesmo, vou cair fora. Não, cara, é um lugar feito de pessoas, então, portanto, não é perfeito. Isso é importante. Só que o foco, o objetivo da igreja é mudar as pessoas, é transformar as pessoas. Quando alguém chega na igreja e em pouco tempo já lhe é oferecido algum tipo de atividade na igreja, eu acho isso bom. Bom porque a igreja não sabe o que você está passando. E uma forma de te conhecer é te inserindo nas atividades. Você vai estar mais presente. Você vai estar mais presente, é onde o desenrolar, não é? Da convivência, da comunhão começa, né? E ali as pessoas vão te conhecendo, você vai conhecendo a igreja, e essas coisas vão sendo trabalhadas. Agora, há por outro lado, por parte de algumas instituições, uma necessidade de que funções sejam preenchidas e não importa por quem. São pessoas que não se importam com o funcionário. Elas estão preocupadas com a função. Se é o José, o Antônio, o Pedro, o João que vai ocupar, pouco importa. Alguém precisa estar ali. Porque a dinâmica daquela corporação, que é um evangelho corporativista, institucional, que tem objetivos, que tem metas financeiras, que tem, sabe, ela tem um outro foco que não é a salvação. Então, ela não vai se importar se você está bem espiritualmente, se você está preparado para aquilo. Ela vai te dar ali uma lista de tarefas a fazer e você fazendo, tá tudo bem. E aí pouco importa. Aí isso tem acontecido com muita frequência. Falta por parte da igreja, como instituição, focar no aprendizado. Por exemplo, a igreja, ela sempre... Isso é uma deficiência que não é de agora. A igreja, ela investe muito pouco, ou quase nada, na formação de seus líderes. Por exemplo, é comum se investir pesado em som, iluminação. Sim. Tudo bem, faz parte, né, do formato, né, você está num lugar grande, precisa ser feito isso daí. Mas você vê que as igrejas às vezes não tem uma biblioteca, não tem, né? Como é que você forma, você investe na formação do cara? Você deixa, tipo assim, ó, a parte espiritual você vem, Deus vai te usar, Ele vai trabalhar, mas no que tende a procurar essa formação, a gente não tem nada a oferecer, aí é por sua conta, entendeu? Aí é por isso que existem muitos pregadores mal formados e mal preparados, na verdade. Com pouco ou nenhuma formação, porque o cara, ele sai por conta, então aquilo que faz sentido para ele, e aí nasce um monte de heresia. Sim. Às vezes não é porque o cara é um herético costumais, consciente, ele é um herético ingênuo. Para ele faz sentido, ele prega. Mas mal sabe ele que ele está pregando uma heresia, porque faltou informação. A igreja que não tem um credo, ela acredita em qualquer coisa. Não lembro quem escreveu, mas no seminário de interpretação bíblica do Dr. Bob Wood, ele tem uma frase que diz assim: uma Bíblia que significa qualquer coisa, não significa nada. Então uma pregação que pode significar qualquer coisa também não significa nada. Um pregador sem formação, ele vai acreditar em qualquer coisa. Então, se há um livro ali com verdades bíblicas distorcidas, heresias, e o cara lê aquilo como um cristão, só porque é evangélico, e ele começa a pregar achando que aquilo ali tá certo. E o que a gente hoje olha para a internet, cara, é absurdo, né? É absurdo nesse sentido. Não, você quer fazer uma pregação, você quer falar alguma palavra para alguém, fala, não, vou ali no Google, né? Procura e... Não, tem muito teólogo hoje formado por vídeos do YouTube. Não é que não possa ser. Se tem uma grade curricular, tem uma sistematização daquele aprendizado, tem fontes, né, seguras, genuínas, tudo bem. Mas como é que a pessoa vai saber se aquela fonte é genuína ou não, se ela não tem uma base dada pela igreja, né? Antigamente, era mais fácil você chegar num ambiente e você identificar por características próprias daquele lugar. Você ir numa Assembleia de Deus, fala, estou numa Assembleia de Deus.
Vou numa Brasil para Cristo por conta da doutrina, da liturgia, dos ensinamentos. Fala assim, eu tô numa Brasil para Cristo, tô numa Batista. Hoje, tá tudo, mano... Às vezes você vai numa igreja e fala, meu, no que essas pessoas acreditam? Você fica tentando achar a base da fé delas. É tudo misturado. É tudo misturado demais. Um pouquinho de cada como coisa. se tudo aquilo fosse bíblico, entendeu? Parece que estão pegando assim um pouco de cada coisa para as pessoas se sentirem bem ali. Eu acho que estão vivendo a época do evangelho da repetição, não no sentido da prática, mas do eu ouço, eu replico, e não sei se é verdade ou não. Se eu vi, né, e aí a gente sempre sofreu com isso, né? A igreja, de uma forma geral, de não investigar, porque o espírito que você precisa ter quando você ouve alguém falando em nome de Deus o primeiro não é um espírito de aceitação, é de dúvida. Não dúvida em Deus, mas no pregador. Sim. Será que o que ele está falando é verdade? E aí você precisa conferir mesmo, né? Você acredita na palavra, mas você precisa duvidar veementemente do profeta. Sim. A profecia, você precisa acreditar nela se ela corrobora com aquilo que a Bíblia já diz. Mas assim, as pessoas hoje, fulano de tal falou. Cara, eu já vi gente famosa, conhecida aí nas redes sociais, na TV, falando umas coisas e falando, não pode ser, mano. E o pessoal dizendo amém, glória a Deus. E eu não vou entrar aqui porque eu não quero arrumar treta com ninguém, né? Mas e a gente vive essa fase também hoje de falsos apologetas. Apologeta é aquele cara que é o da defesa da fé. Né? Apologética é isso, é defesa da fé. Então tem falsos defensores da fé. É o cara que ataca a gente, que é o que a gente estava falando antes, né? Eu não vejo crescimento nisso. Normalmente eu acho que é um caminho muito fácil de trilhar, que falta o cara que ele trilha por esse caminho. Eu vi o pastor Luiz pregando alguma coisa, eu vou bater num cara. É um caminho muito fácil. Na verdade você está sendo mais carnal do que cristão. Porque é fácil ser carnal, é fácil criticar, é fácil achar falha, é fácil achar defeito, né? E o cristianismo vai na contramão disso. Como é que eu combato o falso evangelho? Pregando o verdadeiro. Não tem outro caminho. Não é? E o cristão, o pregador, ele precisa partir desse princípio de que ele refuta ideias, mas ele não ataca pessoas. Se você vê Jesus falando, né, dando instruções aos discípulos, quando você chegar numa cidade e as pessoas te receberem, não é? Você fica ali mais um tempo, não é? Honra aquelas pessoas, aquela cidade, abençoe ela quando sair. Mas você chegar num lugar que as pessoas não te dão ouvidos, que elas, não é, elas vão rechaçar ao ensinamento, beleza, não briga, não arruma treta, nada, sacode o pó da sua sandália e vai para outro canto, vai para outro lugar. E a postura do evangelista, principalmente, tem que ser essa, né? Em tempos que a gente vive hoje, Luiz, que as pessoas se ofendem com tudo, né? As pessoas se ofendem com tudo, mas com tudo que é verdade. Mas elas são totalmente abertas àquilo que é mentira. Você pode ver, os ensinamentos são mais heréticos, eu falo assim do ponto de vista da igreja, que são mais heréticos, que são mais carnais, licenciosos, que a igreja recebe com amor, com carinho, mas a verdade as pessoas se ofendem. E não é de agora que isso acontece, né? E no mundo secular, então, isso está potencializado, né, ao máximo, né? Então, tudo que você faz, as pessoas ou tem um viés ideológico, ou por uma questão racial, ou por uma questão de escolha, né, no que tange, né, que tange as questões sexuais, não é? E vira uma coisa subjetiva demais, particular demais, e as pessoas querem fazer no seu mundo subjetivo, particular, a universalidade de tudo, né? Transformar com aquilo, a exceção na regra, e a gente tem vivido isso daí. E como pregador, cara, se você é um pregador raiz do evangelho, se torna um desafio absurdo, né? Porque você vai estar pisando em ovos o tempo todo. Bom, recentemente a gente teve eleições. Como que você vê, assim, a gente viu também que a direita, a igreja está se posicionando assim bem para a direita, né? E dividiu muito, tem alguns para a esquerda. Como que você vê
o posicionamento da igreja, sem entrar em política, não é o nosso foco, mas como que você vê o posicionamento da igreja nessas questões de política, se posicionar para um lado, para o outro, quem está certo, quem está... Não vou falar quem está certo ou quem está errado, porque dificilmente a gente vai sempre falar quem está certo, né? Mas como que você vê pelo lado espiritual, pelo lado ministerial aí da igreja? Olha, eu particularmente, como cidadão, você tem que se posicionar. Como cidadão, você precisa se posicionar. Ainda que nós, como diz as Escrituras, que nós não somos cidadãos desse mundo, né? A partir do momento que você ingressa no reino de Deus, mas ainda assim você continua vivendo aqui. Você ainda está num invólucro, né, da carne, do corpo, vivendo aqui. E como cidadão você tem responsabilidades. E num país como o nosso, né, ainda que a democracia ela seja fragilizada, você tem uma democracia. Direita, esquerda, né, essa divisão, não é, que vem acontecendo no mundo e não só no Brasil, né, acontece no mundo todo, essa polarização, né, que o pessoal fala, né, então você tem os extremos aí. Do ponto de vista, assim, como um pregador, cara, eu evito entrar no mérito dessas questões por uma razão muito simples. Não é meu papel. Certo. Meu objetivo como evangelista, eu falo, um pastor talvez tenha uma outra visão, um cara de uma outra... Eu vou falar por mim. Não é um assunto que me interessa. Como pregador, como eu disse, como cidadão, eu fiz minha escolha, eu fui, votei, escolhi meu candidato. E independente de quem ganhou, eu faria a minha obrigação, que é orar, porque é o que a Bíblia nos ensina, que a gente tem que orar pelas nossas autoridades, seja A, B, C ou D, não importa. Claro que por uma questão de empatia, de escolha e de ideais, eu posso escolher A. Mas se B ganha, amém, cara. Eu acredito num Deus soberano, não é? E que não vai ser nenhuma autoridade que vai subjugar a verdade do Evangelho dentro de nós. Não vejo com bons olhos esse casamento de igreja e Estado. Isso nunca foi bom. O Estado precisa ser laico, assim, na integralidade, por conta de que, para que ele tenha a motivação correta para cumprir com suas obrigações, assim com a igreja, né? Como não é papel da igreja, embora está implícito no seu papel, é importante separar aqui as coisas. Por exemplo, não é obrigação da igreja o trabalho social. Num país como o nosso, não. Por quê? Porque é responsabilidade do governo. O aspecto social, a assistência social, melhor dizendo, o assistencialismo é papel do Estado, não é da igreja. A igreja tem esse papel com os que é da igreja. Vamos supor, como eu digo, não é a obrigação, mas está implícito num papel. Se você é uma pessoa que fala do amor de Deus e você não expressa esse amor, não traduz esse amor em ações, né, em benevolência para com o próximo que está passando uma dificuldade, você já errou no seu papel. E não adianta dizer, olha, não é meu papel. Não, mas a Bíblia fala que o bem que nós podemos fazer e que a gente não faz, nós cometemos pecado. E no dia do juízo final, muitas pessoas serão punidas, não é pelo mal que fez, é pelo bem que deixou de fazer. Então, assim, não é missão da igreja o assistencialismo, mas está implícito no papel da igreja o assistencialismo. Principalmente, que a Bíblia fala, aos domésticos da fé, os que são de casa. Então, se eu tenho uma cesta básica, eu tenho um irmão na igreja passando um aflito, eu tenho uma pessoa de fora da igreja que está aflito, eu vou socorrer o da igreja primeiro. Que não adianta eu querer, né, externar esse amor para quem está de fora, para aparecer diante dos homens que eu estou fazendo uma coisa boa, legal. Olha, essa igreja, eles dão cesta básica, eles, né, eles atendem o necessitado, mas tem gente passando necessidade dentro da igreja. Isso é comum, né? Não deveria acontecer, mas infelizmente é uma realidade, uma triste realidade no seio da igreja. Mas é papel do Estado essa obrigação por isso que a gente paga imposto, né? Então está implícito nisso daí. A missão da igreja é salvar almas. Eu não entro no mérito de certas questões. Talvez, no particular,
Sim. né? A gente já teve conversas nesse sentido, né? Mas, de uma forma pública, quando eu tenho que dar publicidade, eu procuro sempre levar as pessoas para Cristo. Porque o evangelista, diferente talvez de outros ministérios, ele tem um senso de urgência que a maioria das pessoas parece não ter. O evangelista, ele tem essa necessidade, ele sente essa urgência mais que outros ministérios. Porque o que ele percebe, que talvez alguém esteja discutindo política, é uma pessoa que está ali buscando uma autoafirmação. Não se encontrou. Sim. E está colocando a fé dela no que é transitório. E nossa fé, como cristãos, tem que estar focada em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo, nosso objetivo. Sou contra, veementemente, de uma igreja que abre as portas para qualquer candidato, seja de esquerda, de direita, centro, não importa. Cara, a igreja precisa ensinar as pessoas a olhar para Cristo, a serem bons cidadãos, bons cristãos e permitir que individualmente cada um faça a sua escolha. Sim. Igreja não é palanque, ela não pode ser um reduto eleitoral, ela não pode ser um diretório eleitoral, ela não pode ter um candidato, cara. Porque quando ela faz isso, ela está cometendo o maior e mais grave de todos os pecados, cara, que é abrir mão de alguém que nos elegeu para participar de uma nação maior, de um reino celestial. Então, esse apego da igreja a sistemas políticos, a personalidades políticas, eu não vejo com bons olhos. E aí pode ser, sim, pelo meu radicalismo, pode ser, pela minha falta de instrução na área política, não tem problema, sou réu, confesso nisso daí. Não tenho, talvez, o garbo, a elegância, o conhecimento, as habilidades necessárias para tratar de política, e por isso a minha aversão nesse sentido, relacionamento de igreja com política. Sou totalmente contra, mas sou contra que o cidadão, o cristão, enquanto cidadão, se manifeste, não. Mas não dentro do âmbito eclesiástico. Cara, isso é nefasto. Essa igreja já perdeu a razão de existir, se é que ela já teve algum dia. Porque o nosso papel é ganhar almas para Jesus. Fomos chamados por Deus para ser testemunhas dele. Nosso papel principal é esse, cara. Dentro da pauta cristã, política não entra em nenhuma. Porque ela cabe na esfera humana. Não é que um pastor não possa falar sobre política. Mas ele não pode falar de política. Não precisa fazer... Ele não precisa fazer ali o... Não, falar sobre política é falar de fora da política. Uhum. Falar de política é falar de dentro da política. Não precisa fazer campanha ali dentro da igreja. Jamais. Fora da igreja ele pode fazer. O que eu digo, no âmbito pessoal, eu como evangelista, as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, eu falei, olha, meu candidato é X. As pessoas, eu vou votar no Y. Para mim a discussão acabou aí. Eu não gasto meu tempo tentando convencer. Até porque as pessoas, quando elas já se posicionam, elas já têm toda uma... Aí, cara, vai gerar um atrito, um mal-estar ali que desnecessário. Eu não entro nessa vibe. E tem gente ficando doente, cara. Cara, você vê um pastor colérico por causa de política, pra mim tem demônio. Tem que expulsar. Tem que expulsar o demônio do pastor, cara. Como é que ele perde a linha? Por causa de política. De política, né? Não é só pastor, qualquer membro de igreja, se você faz uma profissão pública de que você é cristão, se você se posiciona como cristão, política você não discute, cara. Você fala de Jesus. O nosso alvo é Ele, é por Ele, é para Ele, nosso foco é Ele. Se sua vida não transmite, não transpira Cristo quando você fala, tem coisa errada. Então, a oportunidade que você perde aí. E essa igreja hoje, para finalizar, de uma forma geral, que ela se posiciona à direita ou à esquerda, ela que escolhe um lado, eu acho arriscado demais. Porque não é distante, não é a história, né, recente mostra que toda igreja que escolheu um partido A, B, C, D, o político A, passou vergonha. Porque nós estamos falando da classe política. Sim. E a classe política, no nosso país principalmente, não merece o mínimo de confiança, infelizmente. Cara, a gente vota num candidato, assim, torcendo.
para, no mínimo, ele não ser envolvido num escândalo, sabe? Que é difícil, né? Que é difícil. Então, assim, mas de qualquer forma, a minha postura como cristão, como um pregador, comunicador, cara, é falar de Jesus e orar, né? A minha oração de verdade é para que o próximo governo faça um bom governo. Que seja um governo que se volte para os mais carentes, para os mais necessitados, que saia, não é só da promessa, né? E que o povo sofrido desse país, cara, possa ter oportunidade. E que a igreja não vai parar de pregar. Perseguição nenhuma parou a igreja de crescer, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, cara. Uma igreja que avança, as portas do inferno não resistem. Não é? Agora uma igreja fica temerosa, porque o governo tal vai proibir. Que proíbam. Enquanto a gente... Aí que você vai ter que mostrar que você é crente mesmo. Que é diante dessas adversidades, são diante desses problemas que surgem, não é? Que você vai se levantar em nome de Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome de Deus, cara. Né? Uns confiam em esquerda e direita. A gente confia em Cristo, cara, que está acima de direita, está acima do universo, não é? Que é o Deus soberano, a nossa fé está firmada nele, e essas coisas não podem nem nos abalar. E aí, uma lição de fé. Qual os ensinamentos de Cristo? Não andeis ansiosos, né? Por coisa alguma. Nem com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Imagina com política, cara. Se com necessidades básicas você não tem preocupação, você vai se preocupar com política. Não é que você, dentro do âmbito, volto a repetir, você como cidadão, você pode, deve se posicionar. Deve pesquisar melhor seu candidato. Saber em quem você vota. Cara, isso é um mínimo. É um mínimo de inteligência que você precisa aplicar na sua vida. Essa é uma questão importante, né? Porque da onde que vem a nossa base, não de conhecimento, mas da onde que a gente conhece os políticos? É assim, a informação que a gente tem é da mídia. E a mídia sempre está posicionada para um lado ou para o outro. E eles montam uma narrativa para a gente pensar aquilo, né? Então acaba sendo assim, a gente... Até um pouco do que a gente comentou no começo. A informação chega como na gente, né? Eu penso assim, que o que as pessoas sempre esquecem, qual é o Deus deste mundo? É o dinheiro. Sim. Né? Todos os lados estão corrompidos. Não existe mídia socialista. Ainda que ela abrace a causa, né, as pautas de esquerda, não existe mídia socialista. Toda mídia é capitalista. A questão é com que lado que ela vai ganhar mais. É sempre isso. Sempre foi assim. Não é agora como porque o canal de TV aí, de televisão, é de esquerda. De esquerda nada. Pode ser de esquerda, de direita, de centro. Ele é capitalista, cara. Então ele sempre vai fechar os acordos onde ele vai ganhar mais. Que vai trazer melhores resultados para ela. Tem gente, sabe, endemonizando, né? Não sei se existe esse termo aí, mas certos canais de TV. Porque esse canal de TV é do diabo. Eu não sei se cara, né? Se todos são. O que a Bíblia me ensina é que o mundo jaz no maligno. E não é que o mundo está morto no diabo, o mundo está morto na malignidade, está na maldade, o mundo já está morto. É por isso que o nosso foco é Sião. Sião é o nosso lar. Nós não somos deste mundo. A Bíblia fala por isso que o mundo vos odeia. E aí é até triste olhar uma igreja que o mundo ama. Uma igreja que o mundo ama não é a igreja de Cristo, cara. Não tem como, não há comunhão entre a luz e as trevas. Cristo fala, olha, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, não tem... Ou você está do meu lado, ou você está do lado oposto. Então, a decisão ela é sempre pessoal, mas há indícios claros para um cristão que mantém comunhão com Deus, sem aquela coisa neurótica, de consciência, não é, que mantém relacionamento com Deus, escolher certos lados, entendeu? Não é porque esse lado é bíblico, esse lado foi enviado por Deus, não é? Surge como um Messias, né? Sem trocadilho, né? Mas como um salvador da pátria. Não, é por uma questão geral, não só ideológica, mas por uma questão de posicionamento interior. Não é? Você percebe que certas falas... Se eu sei, Luiz,
Aí a gente fala do posicionamento pessoal, não mais do âmbito da igreja como instituição. Para mim tem que ser zero relacionamento. Certo. Tem que ser manter o máximo de distância. Falando pessoalmente agora, como pessoal, como indivíduo, não no coletivo, né, do aspecto do indivíduo particular. Eu, Esdras, não é? Penso que, como cristão, tem certos movimentos dentro da política, cara, que são detestáveis, usando a Bíblia como lupa, Aham. né? Se você faz uma leitura através da Bíblia, não faz essa cara aí porque eu bati no microfone, tá? Você faz uma leitura através da Bíblia, você não vota em candidatos de certos segmentos, entendeu? Sim. Por uma questão de compreensão lógica, assim, básica, né? Mas, como tudo é subjetivo nesse mundo, e as pessoas escolhem no que, não deveria ser assim, mas as pessoas escolhem no que devem acreditar, elas escolhem mal. E todo mundo vai pagar por conta das escolhas, né? De qualquer forma, eu acredito num Deus soberano, que tem todo o poder e que, independente de A, B, C ou D, ele pode intervir a hora que ele quiser. E ele sempre fará essa intervenção a favor dos seus servos, dos seus escolhidos. Ainda que se torne um caos o país. A gente passa pela tempestade, cantando, glorificando, acreditando em Deus, né? Porque ele nos dá uma paz que ele não dá para o mundo. Né? Ele disse isso, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá, porque não é uma paz superficial, é uma paz verdadeira. Ainda que você passe problemas, dificuldades, a paz de Cristo guarda os nossos corações, não é? E nos mantém com serenidade, com fé, de que as coisas vão e irão melhorar. Ainda que seja num próximo plano, né? Então, pra gente sair um pouco da política, lembrando também, gente, que assim, a gente tá falando aqui bastante de igreja, desse sistema religioso cristão, né, evangélico, crente, não sei como que vocês querem citar isso. Não falando mal de religião, da igreja, mas é porque assim, eu vivi muito dentro da igreja cristã, ele tem esse trabalho, né, também dentro da igreja, então assim, a gente pode falar do que a gente vive. Provavelmente eu quero trazer pessoas aqui no programa de outras religiões também para falar sobre como essa pessoa que vive isso, a visão dela da religião, dessa atmosfera diferente que as pessoas vivem, né? Vou estar trazendo pessoas assim para vocês também se identificarem, conhecerem tudo mais de outras, ter uma outra visão de religião ou de espiritualidade, de fé e tudo mais. E até para entrar aqui em outro assunto, para a gente sair da política, porque eu mesmo não gosto muito de política, né? Eu como cidadão não gosto muito de política e eu como cristão não gosto também de misturar política e religião, né? A gente falou um pouco das igrejas, das igrejas modernas. Hoje tá bem, não vou falar distorcido, mas tá bem diferente a maneira deles lidar como antigamente, né? Você fala bastante também da parte da espiritualidade do cristão, do evangélico, né? E você fala da espiritualidade plástica. Esse tema, eu o não vou dizer é? que eu cunhei esse termo, né? Porque é uma forma diferente de falar de um assunto recorrente, né? Mas como a gente está na época de todo mundo, né, quer se destacar e quer falar da mesma coisa, mas achar pontos ou de discordância ou de concordância e tratar de uma forma diferente, eu acho que o termo espiritualidade plástica, né? Eu gostaria de falar primeiro sobre a questão do que seria moderno em relação à igreja hoje, né? Porque embora você viva num tempo da tecnologia, com muitos, né, fiéis nativos da tecnologia, nós somos, né, eu sou contemporâneo à tecnologia, eu não sou nativo, né, da tecnologia, né? Então, nativo digital, sou contemporâneo, né? Eu vi a evolução, passei, né, por
ferramentas, conhecimento, equipamentos, etc., vi um pouco dessa transformação, essa evolução tecnológica, né? Dentro da minha área, obviamente. Mas não sou um nativo. Hoje você tem nativos tecnológicos, digitais, dentro das igrejas, né? Pessoas que nunca tiveram uma Bíblia física, mas são leitores assíduos e interessados nas escrituras, mas leem tudo digital, no computador, no PC, no tablet, enfim. A igreja é moderna no sentido da atualidade, né? Infelizmente, como o evangelho, diferente, até uma vez foi uma dúvida, um questionamento legítimo, né, por parte de um conhecido católico, ele disse, olha, eu vou em qualquer lugar do Brasil, igreja católica é igreja católica. Como é evangélico, é tudo diferente. É, né? Faz sentido. Faz sentido. Eu falei, não, verdade, eu concordo com você plenamente. Falei, eu falei assim, mas há justamente por nosso lado a liberdade de pensar, de pensamento. Não que você não pense, mas ali você entra dentro de um sistema, você tem pouco ou nada a fazer em relação ao sistema, né? Você não vai fazer uma crítica às doutrinas, etc, etc, né? Você é um fiel passivo. Tanto que muitas pessoas falam, né? Eu sou católico e não sou praticante, né? Não existe esse negócio. Mas o conceito, inclusive, né? A ideia de católico, o cristão, o evangélico, ele também é católico. Porque a palavra católico não é um privilégio da igreja católica. Os protestantes começaram a usar outros termos, como protestante, justamente para dar uma diferenciação, né? Mas todo cristão ele é católico e ele é universal. Então, a Universal é a igreja. A Universal é a igreja. Não, ela é no nome, né? Assim, no nome, né? Aham. Mas assim, todo cristão ele é católico e ele é universal. Isso você aprende, né? Qualquer cursinho de teologia. Qual que é a diferença entre cristão, crente, evangélico? Tem diferença isso? Então, hoje é moda você ver inclusive algumas personalidades, né, da mídia falando assim, olha, eu sou cristão, mas não sou evangélico. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você pode, eu sou cristão, mas não sou religioso. Não faz sentido. Você pode ser religioso e não ser cristão. Né? É assim, é o tipo de fala, de frase de efeito que não tem efeito, que não tem sentido, né? É o problema nosso, geral, na nossa língua, com semântica, né, campo semântico, significado das palavras, etimologia, problema com gramática, que a nossa língua, ela dificulta bastante, né? A gente tem muitas palavras para falar de uma mesma coisa, não é? E às vezes uma palavra que significa muitas coisas. Então, é comum as pessoas aderirem a esse tipo de frase, mas não faz sentido, porque o conceito de religião é religare, vem do latim religare, né? Tem tudo a ver com o evangelho. O evangelho, a morte de Cristo, né? Em si ele existe para nos religar com Deus, não é? A salvação em Cristo Jesus é o religare, o verdadeiro religare. Esse religamento que nós sofremos por conta do pecado, né? E Cristo ele veio, né? Através do seu sacrifício nos permitir essa condição de sermos, de ingressarmos no reino celestial. Agora a questão aí que você falou, né, do cristão, é basicamente isso. Não tem como você ser cristão e não ser evangélico. Sim. Como é que se o evangelho é de Cristo, Cristo ele nos propõe o evangelho, né, pregar o evangelho, ele decide pregar o evangelho a toda a criatura. Como é que você fala, eu sou cristão, mas não sou evangélico? Na verdade, faz parte de uma cultura que o pessoal chama dos desigrejados, né? É muito comum essas falas de pessoas que são simpatizantes a Cristo, ao Evangelho, mas elas não têm uma vida eclesiástica, elas não têm uma vida de comunhão, né? Falta para essas pessoas normalmente a comunhão e um relacionamento tanto da parte do serviço como dos relacionamentos interpessoais com membros de uma mesma denominação. Fazer parte de um corpo, né? Sim. São pessoas que têm aversão à instituição igreja, à instituição evangélica. Seja por conta, aquilo que a gente falou lá no começo, né? Por
ideias, né, por filosofias, por questões teológicas, por questões dogmáticas, por aversão a um sistema doutrinário, ou simplesmente por questão de que as doutrinas, os ensinamentos daquela igreja não corrobora com o estilo de vida adotado por essa pessoa. Então ela, para não se sentir excluída, né, não só do meio institucional, mas do evangelho como um todo, ela fala, eu sou cristão, eu só não sou membro de igreja nenhuma. O que também não faz sentido, porque nada substitui igreja. Não tem como você dizer que pertence a Cristo sem pertencer ao corpo de Cristo. Seja a instituição que for. Cara, temos muitas, escolha uma que... O problema também desse escolha uma que melhor lhe agrada é um problema. Porque a igreja, o papel da igreja não é agradar. A igreja ela não está aqui para nos gerar conforto e sim confronto. O papel da igreja como um agente de Cristo é levar as pessoas para Deus, né? Não é levar Deus para as pessoas. Pode parecer contraditório isso, mas o papel da igreja não é levar Deus para as pessoas. É levar as pessoas para Deus. E faz muda completamente o sentido. Cristo falou, olha, vocês vão pregar o evangelho do reino, diz para as pessoas que o reino de Deus chegou. E que para elas ingressarem, o ingresso para esse novo reino, esse reino que é eterno, que é espiritual, a condição é o arrependimento. Digam para elas, arrependei-vos, o reino de Deus chegou. Nós levamos as pessoas, por isso ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, batizando-as ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que Cristo nos ensinou a guardar. Você leva as pessoas para Deus. Uma igreja, que é a igreja moderna hoje, ela tem a preocupação de levar a Deus para as pessoas. Ou seja, as pessoas não precisam mudar. As pessoas não precisam passar por um processo de transformação, de mudança de postura, de conduta, de caráter. Elas podem continuar sendo elas mesmas, vivendo sobre suas escolhas, né, de acordo com seus interesses. E a igreja dá um jeito de levar Deus de uma forma que caiba na agenda pessoal. Mas da ótica cristã, você tem que abrir mão da sua agenda pessoal. Você tem que abrir mão das suas escolhas. Você tem que abrir mão de você mesmo para ser uma nova criatura. A proposta do evangelho não é o Luiz numa versão melhorada. Deus não quer uma versão sua melhor, potencializada. Ele quer que você morra. Ele quer que você seja uma nova criatura. A proposta do evangelho é radical. Então, a igreja moderna, ela leva Deus até as pessoas, ela não leva as pessoas para Deus. Porque levar as pessoas para Deus implica num processo que a gente chama de, em termos mais técnicos, de metanoia, que é essa transformação que transcende o esforço humano, que além da sua vontade precisa de uma força exterior, externa, para te ajudar nesse processo de mudança, de mentalidade, de conduta. Olha só, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo é novidade de vida. Quer dizer, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de enxergar o mundo, de enxergar a igreja, as pessoas. É uma mudança interior, cara, que ela não depende, ela parte de você, pela sua vontade, pela sua escolha, mas que ela é feita, paulatinamente, diariamente, num processo de crescimento, de maturação espiritual, e cada vez que você ingressa nesse processo, quanto mais você mergulha nesse processo, menos apego às coisas mundanas, materiais você tem. A sua necessidade, você vive um eterno conflito e você sente diariamente na carne essa batalha espiritual que a Bíblia se refere. Porque, embora você não lute contra a carne nem o sangue, o Espírito Santo está militando contra a sua carne, contra as vontades, seus desejos. Então, uma igreja que ela faz a vontade de seus membros,
ela está pecando contra o Espírito Santo, ela está cometendo a blasfêmia contra o Espírito, de certa forma. Aqui é exagero da minha parte, tá, gente? Não estou falando que a Bíblia fala isso, só para deixar claro, né? Ela fere a obra, ela macula a obra do Espírito Santo, porque nós não estamos aqui para agradar ninguém, senão a Deus, cara. Agora, é óbvio que o Evangelho ele não tem que servir como afronta. Não estamos aqui para ofender as pessoas, né? Como eu disse no começo, a minha postura pessoal como evangelista eu posso refutar ideias, mas eu não preciso atacar pessoas. Eu vou pregar o Evangelho. Se a pessoa aceita de bom grado, amém, glória a Deus. Se ela refuta, ela não gosta, tranquilo. E aí a igreja moderna hoje, o que acontece é que muitos movimentos que se valem do termo evangélico, não é evangélico. Eu estou para dizer para você que 90% do que a gente olha na mídia hoje, nas igrejas, nos bairros, não são igrejas evangélicas. É triste dizer isso. Se você tirar o misticismo do coração dos evangélicos, da maioria esmagadora dos evangélicos, acaba a fé das pessoas, porque elas são mais místicas do que espirituais. Entra na espiritualidade plástica? A questão da espiritualidade plástica, a gente poderia chamar de evangelho de aparência. Só que o evangelho de aparência, ele cai no espectro do indivíduo. Ou seja, aquele cara que ele dissimula, ele finge ser uma pessoa que ele não é, né? Na igreja ele é uma coisa, fora ele é outra, né? Isso aí é um evangelho de aparência, um evangelho para agradar pessoas. É um evangelho ali que você tem toda uma roupagem, né? Precisa ter até uma forma teatral, supersticiosa, né? Precisa ter trejeitos físicos ali, né? Tem uma forma, aleluia, de falar, né? Pai Senhor, varão. Isso seria um evangelho de aparência, que cai muito no que a gente chama de legalismo, né? Que a igreja não pode nada, mas o coração da pessoa está distante de Deus, né? Por fora, bonito, mas por dentro um sepulcro caiado, né? A espiritualidade plástica, ela já é mais do âmbito da instituição, de como a coisa é feita para parecer ser algo que ela não é. O indivíduo, enquanto indivíduo, você pode ser um cristão hipócrita e estar vivendo no meio de crente, de gente honesta, de gente sincera, de gente devota, de gente piedosa, e você só mascarar, né, se travestir ali de espiritualidade, de qualquer que seja, né, de uma falsa espiritualidade, obviamente, para parecer que você pertence àquele meio. É o que a Bíblia fala de lobo e meio ovelhas, né? Tem pele de ovelha, mas é um lobo devorador. Isso é um evangelho, né, de aparência, hipócrita, enfim, dissimulado, etc. Agora, a espiritualidade plástica ela é mais profunda. A gente usa os termos plástica na rádio, TV, para aquilo que caracteriza uma emissora. Então, é o logo, é o formato, é a estética, não é? Então, a espiritualidade plástica, não dá para falar aqui, Luiz, que é um termo mais profundo, né? Mas basicamente seria a estética, a necessidade que a igreja tem de criar uma estética para parecer ser algo que ela não é. Então já é uma coisa institucional, programada, e a Bíblia fala no final dos tempos, nós teríamos esses agentes secretos do inferno, né, que se introduziriam na igreja e mudando, mas por fora tem uma aparência. Tem lugares que você fala assim, mano, parece crente, tem jeito de crente, a fala remete a crente, mas a mensagem é distorcida. Você fala, mas essa não é uma mensagem de crente. É fácil descobrir uma igreja que vive sobre uma espiritualidade plástica. O evangelho é focado para o homem. É pregado por homens para homens. Sim. É o evangelho que você sempre está em voga. Você é o objeto da mensagem, né? Você vai vencer, você vai conquistar. E não é que você não vá conquistar, se você anda em Deus, no Espírito. Mas a proposta do evangelho não é essa, cara. Não é seu sucesso pessoal. O seu sucesso pessoal,
ele está implícito na sua conduta como um cristão, não no resultado financeiro, comercial, não pela sua posição, sabe, social. Não, isso aí é atributos do indivíduo, não de um consenso do evangelho, entendeu? Então a espiritualidade plástica, ela trata mais daquele evangelho de superfície, aquele evangelho superficial. Ele tem jeito que é de Deus, mas quando você adentra, você começa a perceber as coisas, você vê que a manipulação, entendeu? Que a mudança de caráter, ela pouco importa, não é? O que importa é que um sistema seja construído e que ele prospere como sistema, não como igreja necessariamente. Você tem conversado, né? Você está com um projeto aí para 2023, né? 2023 fazer algo que eu comecei a fazer no começo da pandemia, né? Que era fazer os vídeos. Como eu, né, tinha acabado, né, recente, né, tinha feito o curso de locução e tal, então também aquela coisa de fazer piloto, testar algumas coisas, né? Eu nunca quis, e aí é um preconceito meu, né? Nunca quis transformar a vocação numa profissão. O seu chamado seria? Eu acho até que eu demorei muito. Quer dizer, eu vou ingressar ministerialmente para valer em 2023 com 44 anos de idade. Revelou a idade. Porque eu sempre fui muito temeroso. Não é? Você corre o risco, quando você guarda o talento, de ficar sem nenhum. Sim. Né? Mas eu sempre levei a sério demais. Porque eu vejo que a pessoa que ela é chamada por Deus a exercer o dom ministerial da pregação, esse cara é um privilégio. Isso é um presente que você não acha, não tem valor que pague isso no mundo. Não é só ter uma boa oratória, saber falar, se comunicar bem, saber gesticular, construir um bom sermão. Vai para além disso, cara, é uma questão de convicção, de uma necessidade interior que ela subjuga todas as outras. Não é você deixar... vou pregar porque eu não tive outras opções na vida. Eu não me dei bem na vida, vou para a igreja e vou virar pregador. Não, cara, é de você ter todas as opções como eu tive. Como quem é mais próximo fala, pô, você poderia ser tal coisa. Você poderia estar fazendo tal coisa. Você poderia... Mas eu escolhi no meu coração, ainda que demorasse para manifestar esse desejo, né? E de abraçar essa causa, por conta do quê? Do respeito à função, cara. As pessoas são levianas demais no que tange a pregação do evangelho. Elas levam como se fossem qualquer outra coisa, como qualquer outra atividade. Não é que pagar aqui, esteja querendo pagar de ouro espiritual, nossa, como ele é preocupado com, com a pregação. Não é isso, mas é a consciência da responsabilidade. Então, por isso que ela veio tardia, não, eu acredito que veio na hora certa. Todo esse tempo que eu passei trabalhando para outros ministérios, que eu passei fora da igreja, tudo isso foi construindo uma personalidade que eu acho que é necessária para esse momento que a igreja vive agora. Não venho e nem quero jamais, porque até se passar isso pela minha cabeça eu já deveria parar por aí, de achar que você vem para uma nova especialidade, porque hoje todo mundo tem uma especialidade diferente, né? Eu nunca vi tanta especialidade dentro da igreja quanto na igreja moderna, né? Todo mundo é especialista em alguma coisa. Cara, é só pregar o evangelho. É só pregar o evangelho. Prega o que está no evangelho, porque a Bíblia não precisa inventar nada. Você não precisa ser um cara para ter umas sacadas, uns insights muito loucos. Até porque um cara bruto, chucro, né, que foi Pedro, ele teve 2 insights, cara, 2 sacadas que são as maiores da história. Nem filósofo nenhum teve, né, nem Sócrates, nem Platão, nem ninguém. Pedro, ele, né, que é sobre esse fundamento que a igreja é fundada, né, sobre uma fala de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo pergunta, o que dizem as pessoas, né, ao meu respeito? Uns dizem que é Elias, outro que é João Batista, outro que é Jeremias. E vocês? Pedro, como sempre,
toma a palavra, toma a frente e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, o que Cristo fala para Pedro? Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, que é filho de Jonas, né? Porque não fosse carne nem sangue que te revelou essa verdade. E Cristo continua, tu és Pedro, que é um pedregulho, uma pequena pedra, né? O termo em grego, né? Mas sobre essa pedra, né? Vou fundar a minha igreja. Sobre essa verdade, qual é a verdade? Cristo é o Filho do Deus vivo. Mais tarde, esse Pedro também, falta de sabedoria, pescador. Cara bruto, né? Cara bruto, aqueles cara bruto, né? Não tem papo na língua, né? Meio nervoso, meio sanguíneo, né? Pedro tinha problemas sérios de personalidade, né? De conduta, né? Ele lá na frente, ele fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Deus revela para um cabra chucro 2 verdades fundamentais do Evangelho. Cristo é o Filho de Deus. E só Ele tem palavras de vida eterna. Então, a responsabilidade, essa compreensão, cara, não dá para eu ficar jogando. Não dá para eu abrir as escrituras, os evangelhos, ficar preocupado em trazer mensagenzinha para agradar a B, C e D, entendeu? Mensagenzinha positivista, de falso positivismo. Porque, na verdade, a verdadeira positividade está na verdade do evangelho, a verdade central do evangelho, que é Cristo. Rapaz, tem assunto, hein? Tem bastante. Bom, mas a gente já está chegando aqui no final. Acho que já conversamos bastante. Tô bem feliz que você está aqui, começando o ano aí com uma mensagem diferente, né? Além de você ser meu amigo, o que você trouxe pra gente, acredito que vai agregar bastante aí no nosso ano, né? Sim, com certeza. Fala uma coisa, pra quem quer te acompanhar nesse ano aí de 2023, onde que vai te achar, até saber mais da espiritualidade plástica, né? Que você vai estar... Espiritualidade plástica, eu estou escrevendo material para ser um seminário, né, Luiz? Porque envolve muita coisa, né? Eu tentei sintetizar, mas é até meio difícil, né? Certo. Porque envolve muita coisa, mas a gente fala da espiritualidade de uma forma geral, o que é fé, não é? Que a gente precisa entender o conceito de fé na Bíblia, né? Não fé apenas como crença, né? Mas fé como um estilo de vida, fé como o norte para a nossa vida, aquilo que o leme da nossa vida é a fé em Cristo Jesus. Sem fé, cara, né? A gente nada podemos fazer, desagradamos a Cristo, então a fé ela é necessária. Só que o problema que as pessoas às vezes entendem como fé não é a fé bíblica, né? Elas têm acho que é uma aceitação mental, que elas, é um tipo de visualização mental e eu visualizei, então vai ser, né? Então assim, a gente acaba um pouco com esse tipo de superstição, de crendice que não tem nada a ver com a verdadeira fé. Reverendo Esdras, né, @Reverendo Esdras, YouTube, Facebook, Instagram, basicamente isso daí. O meu site estou reformulando, né? Que como eu disse, eu estava vindo ali, né? Não vou, mas chegou no ponto em que eu quero ir. Né? Não é só uma questão de um chamado de Deus, é uma questão de decisão pessoal íntima. E eu vejo a necessidade que a igreja tem, e eu percebo que eu posso ajudar a chamar pessoas para Cristo, não é? E ajudar a fortalecer aqueles irmãos aí que estão em dúvida. Eu tenho muitos amigos, cara, da minha época de igreja, estão fora da igreja. Sim. E eu me sinto responsável, de certa forma, não pelas escolhas, né, deles, pessoais, mas responsável de que eu posso ser uma ferramenta, um meio pelo qual eles vão se voltar para Cristo. Eu tenho amigos que se perderam na filosofia, que estão numa outra viagem, assim, uma viagem totalmente oposta, não filosofia, né, de uma forma geral, seja oposta às escrituras, mas o cara começa a viajar em umas ideias e ele abria mão das escrituras. Eu, recente, conversando com outro amigo, falei assim, agora eu não acredito mais em Deus, sou satanista. Eu falei, mano, caramba, mas como assim? Eu falei, então você nunca acreditou, cara, né? Né, ser amigo a gente pega um pouco mais pesado, né? Mas com amor. Eu falei, precisa se voltar, né, cara? Precisa se voltar para Deus. Aí o outro, agora eu sou ateu. Sou ateu. O que a gente percebe é que o dissolvimento da verdade, né, que é essa geração, infelizmente, de pastores preocupados em agradar,
ele não prega o verdadeiro evangelho, e ele traz um evangelho que não traz transformação de verdade, né? Traz ali um alívio, um conforto. Mas o evangelho não é lugar de conforto, é de confronto. Entendi. Pelo menos o verdadeiro evangelho, né? Ah, bacana. Então, para finalizar, você já deixou suas redes O site sociais? é reverendoesdras.com.br, as redes sociais, @reverendoesdras. Ó, gente, tá meio que deserto lá por enquanto, né? Mas vai ter bastante coisa, inclusive alguma coisa desse material aqui que o Luiz vai liberar para eu colocar lá, né? E eu vou gravar aqui, aproveitar esse tempo que estou aqui em São Bernardo do Campo, vou estar gravando algumas coisas também, né? Alguns drops, na verdade, né? Porque eu sou bastante extensivo, né? Eu sou exaustivo é o método que eu aprendi, né? Sim. Então, assim, procura esgotar o assunto para ver se a gente cobre todo o campo, espectro ali do assunto, para a pessoa entender um pouco, né? Pelo menos. Não, bacana. Pessoal, a gente tá chegando aqui no final. Antes dele deixar uma mensagem para vocês, só lembrando, você que quer ser um patrocinador aqui do programa do Rude Ramos Podcast, é um programa que a gente está gravando já a segunda temporada. A primeira temporada foi muito bem aceita pelas pessoas, está crescendo bastante, nossas redes sociais, visualização está crescendo. Mas além de visualização, é o projeto em si. Então, assim, a gente está fazendo esse projeto para agregar valor aí tanto para a região do Rude Ramos quanto para o ABC inteiro. Então, assim, vai vir pessoas que têm projetos, têm histórias, empreendedores. A gente vai estar agora nesse ano fazendo aí um formato que todo mês tenha bastante diversidade de conteúdo aqui para vocês. Então, assim, é um projeto que está tomando forma, até mais do que a gente imaginava. Então, se você quer crescer com a gente com esse projeto, entre em contato com a gente pelo telefone 11 98483 4110. Tem o Instagram do Rude Ramos Podcast, tem o canal do Rude Ramos Podcast. Entra aí, conversa com a gente, interage lá nas publicações. Além dos programas, tem os cortes também, tem a divulgação que a gente faz, tem algumas ações, igual essa última do final do ano, que a gente fez uma live de sorteios. Então ali a ideia foi divulgar algumas empresas, foi beneficiar quem assiste, dando os presentes aí que os apoiadores, os patrocinadores cederam pra gente. Então, estamos crescendo esse projeto. Tem o projeto da Foz TV, que é o estúdio aqui, então você pode vir e gravar o seu programa, gravar o seu projeto, que a gente vai te dar todo o suporte. Temos equipamentos, temos aqui a sala de recepção, que também é um outro cenário que dá para ser usado, tem banheiro, cozinha, além do todo o nosso suporte aqui da equipe da Foz TV. Então, estou muito feliz com esse programa, com a entrevista aí do Esdras dos Santos, que tem me ajudado bastante. Sou muito grato pela vida dele, além da amizade, o trabalho também que ele fez aqui pra gente. Não é para qualquer um. Eu estava conversando com ele, e aí, logo no começo, né, que ele veio pra cá, ele se disponibilizou de vir lá da Bahia pra cá, só para me ajudar aqui. Então, assim, temos amizades boas também, além de negócios, né? Então, sou muito grato a Deus pela vida dele. E independente de religião, agradeço todo mundo que está assistindo aí, que é de outras religiões. Como eu falei antes, vamos estar trazendo pessoas também para estar contando outras visões aí de fés diferentes, né? Então, é isso. Vou aqui passar a palavra para o Esdras deixar uma mensagem para a gente, antes da gente finalizar. E fica a minha gratidão a todo mundo que está assistindo aí. Esdras, deixa uma mensagem aí para o pessoal. Bom, primeiro agradecer, né? Mais uma vez o convite, a oportunidade, né, de estar aqui, podendo falar para o público aqui do Rude Ramos, né? São Bernardo do Campo, ABC Paulista, Grande São Paulo, Capital Paulista, né? E outros lugares do mundo que provavelmente verão esse vídeo, né? Dizer para vocês que nós estamos gravando hoje, não pertinho aí já da virada do ano, né? Finalzinho do ano de 2022. Há muitas expectativas
o ano de 2023. Pessoas com boas expectativas, outras nem tanto. Algumas pessoas desacreditando da política, desacreditadas da política, melhor dizendo. Algumas pessoas desesperançosas. E o que eu gostaria de dizer para todos vocês, independente de sua fé, sua religião, da sua inclinação política, se voltar para Cristo Jesus, não é? Ele nos ensina para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Ansiedade é sinônimo de falta de fé em Deus. Se você é uma pessoa que confia, que tem fé em Deus, você é uma pessoa que confia, que crê, que espera em Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele é provedor, que Ele é salvador, que na hora que você mais precisar, mais necessitar, Ele vai estar do seu lado, Ele vai abrir uma porta, Ele vai criar uma forma, um meio de te ajudar, de te abençoar. Todas as coisas promovem o bem daqueles que amam a Deus. Se você ainda é uma pessoa que anda às margens da religião, que não professa nenhuma fé, se volte para Cristo hoje, aproveite essa oportunidade, porque a vida cristã aqui na terra é só um preparo do porvir, daquilo que está adiante, se trata da nossa, não só da nossa vida terrena, de como nós vivemos, nos portamos aqui, mas se trata da salvação das nossas almas e da vida eterna. Então se volte para Cristo hoje, tenha fé que o ano de 2023 será um bom ano. Apesar dos pesares, nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca, não é a primeira vez que vamos passar tempos sombrios, tempos difíceis, né? Mas creia em Deus, né? Mantenha-se firme com sua fé e confiança no Senhor, que tudo vai dar certo. E se o Senhor permitir, 2023 é um ano de bênção, de prosperidade, de salvação, de transformação e liberdade para todos aqueles que creem nele. Amém? Amém. Amém. Bom, gente, agradeço muito. Fica a minha gratidão aqui para vocês. Que esse ano de 2023 seja um ano abençoado, cheio de paz, alegria, prosperidade para todos nós, né? Obrigado por estar aí no Rudy Ramos Podcast. E que espero vocês aí no próximo episódio. E que venham novos projetos. E obrigado. Fiquem na paz aí e até a próxima.